Oi, o nosso grupo ele é composto pelo Eduardo, por mim, pelo Matheus e pelo Valdemir. Nós vamos falar hoje sobre como os textos que a gente tem visto até agora, eles se contextualizam e como eles acabam se linkando, né, de certa maneira. Eu vou iniciar falando sobre o primeiro texto que a gente estudou, que é o neoconstitucionalismo e a constitucionalização do direito. E sobre ele, desde o começo do texto ele já traz pra gente como esse prefixo neo, ele é muito presente na nossa sociedade há um tempo já, como com o neoliberalismo e até com o neoconstitucionalismo, como a gente está vendo aqui agora. Bom, ele pergunta se realmente tem alguma diferença do que já era antes, simplesmente por ter colocado esse neo na frente. E com o passar do texto, a gente presta atenção que talvez, e não talvez exista uma nova roupagem, mas no seu âmago mesmo do movimento é realmente algo que já aconteceu. Seria um neo para dizer sobre algo que já era comum, que já acontecia, só que em outro momento. Porque a gente vê ali com o período ali do século XX, com a Primeira e Segunda Guerra, principalmente com a Segunda Guerra, com uns movimentos assim que iam muito contra a constitucionalização em si, que acabavam distanciando, né, o próprio direito da democracia, os próprios estados da democracia, e por isso o constitucionalismo não cabia mais dentro daqueles estados. Entretanto, né, com o fim de todo esse processo, veio uma necessidade de uma redemocratização e voltou-se ao constitucionalismo como a gente conhecia. Bom, não necessariamente talvez como a gente conhecia, talvez um pouco mais social do que antes, e isso impacta em todo o processo. O neoconstitucionalismo ele vai ser marcado, né, pelo processo de códigos que antes eram muito utilizados, que antes eram o centro, como o Código Civil aqui no Brasil, que antes era o centro do nosso Código Legislativo e hoje em dia é muito importante ainda, mas não tanto quanto a Constituição, né? A leitura e a interpretação das leis infraconstitucionais a partir da Constituição também, que antes não era visto assim, era uma interpretação assim baseada na lei ou a partir de outros códigos ou a partir da própria lei e não se levava em consideração um todo e as leis supra, né? Enfim, nesse caso, o neoconstitucionalismo ele traz coisas novas, né? Ele traz preocupações com manter, né, o processo da divisão dos poderes, de manter os poderes ali, cada um com seu nível bom, né, de poder. E isso ele vai se mantendo até hoje, né? O constitucionalismo ele se mantém até hoje e ele se modifica até hoje e ele existe também por conta de modificações que ocorreram no direito com o tempo, porque o direito, como qualquer outra instituição não social, mas humana, né, ele necessita de ser sempre modificado. E essa modificação ela acontece sempre e com o direito não foi diferente. A neoconstitucionalização é só mais uma modificação para que o direito ele continue sendo efetivo de certa forma na sociedade. Bom, é isso que o primeiro texto fala. Vamos para os próximos agora. Pode falar, Dudu. Bom, fala sobre constitucionalização do direito. A gente sabe que o direito civil ele é tradicionalmente baseado em princípios e normas autônomas. Entretanto, atualmente, o direito civil deve considerar e incorporar os princípios constitucionais e há uma crescente influência da constitucionalização e interpretações. Então, o direito civil, nosso direito civil brasileiro tem
que vem ocorrendo na forma como as normas... Bom, quando a gente trata sobre a constitucionalização do direito civil, podemos dizer que o direito civil é tradicionalmente baseado em princípios e normas autônomas. Entretanto, atualmente, o direito civil deve considerar e incorporar os princípios constitucionais, e há uma crescente influência da Constituição nas suas normas e interpretações. Então, o direito civil, o nosso direito civil brasileiro, tem sido impactado constantemente pela Constituição Federal. É evidente a transformação que vem ocorrendo na forma como as normas civis estão sendo interpretadas e aplicadas. Além do mais, a Constituição Federal não deve ser vista apenas como um conjunto de regras fundamentais que delimitam o direito civil, mas como um fator ativo que molda e orienta as normas e princípios do direito privado. Podemos dizer que a constitucionalização do direito civil é um avanço essencial para a proteção dos direitos fundamentais, para a proteção desses direitos essenciais, né, para a nossa vida em sociedade, e para a adaptação das normas civis à realidade social. Nós também podemos dizer que possíveis tensões e desafios dessa integração podem ser gerados. Em alguns casos, por exemplo, podemos levar a um ativismo jurídico ou a interpretações excessivamente expansivas, e assim impactando a previsibilidade e a estabilidade das relações civis. Bom, agora analisando as duas explicações que a gente acabou de receber, a gente consegue analisar que o neoconstitucionalismo, ele trouxe pra gente, como eu disse anteriormente, uma nova roupagem, e que o constitucionalismo, ele talvez tenha sido e tenha feito parte desse processo, eu acredito, não só porque tem o mesmo nome um dentro do outro, mas porque você entende que com a leitura dos textos, você entende que é visto de uma maneira diferente o constitucionalismo agora do constitucionalismo antes. Quando você lê e percebe que a interpretação antes da Constituição, ela era completamente diferente. Como Lessalho dizia, muitas vezes era visto até como uma folha de papel. Não era considerada necessariamente uma lei que fosse para funcionar. Você às vezes lia a Constituição com olhos de um Código Civil. Enfim, não era necessariamente algo que importava. E que hoje em dia faz muito parte disso, faz muito parte do nosso dia a dia. É necessário, é completamente intrínseco que uma lei ela faça parte, né, que ela vá de acordo com a Constituição. E acredito sim que o neoconstitucionalismo ele tenha que esse período, né, da volta do constitucionalismo durante o final do século XX, do XXI, ele tenha feito muito para que a Constituição ela tenha tem essa importância tão grande. Porque eu acredito que se não houvesse aquele processo de voltar e reanalisar, nazismo não tá dando certo, fascismo não tá dando certo, então talvez o problema seja, a gente precise modificar na raiz, a gente precisa modificar as nossas leis ou até a nossa Constituição, e por isso necessariamente que se modificou tanto como a gente via a Constituição. Tanto que o constitucionalismo está aí, o neoconstitucionalismo está aí, e a leitura e a interpretação das leis hoje em dia é muito importante, é completamente necessário que haja uma nova interpretação e um constitucionalismo para que a nossa sociedade e o nosso direito ele seja mais uniforme, mais homogêneo entre si. Já que, para que ele realmente funcione, é necessário que nós entendamos todo o processo do direito e todo a teia de leis, assim dizendo, que nós temos,
para que elas se conversem entre si e não sejam apenas trilhares de códigos, um completamente diferente do outro, sendo lido de uma maneira, sendo entendido de outra maneira, e sim, na verdade, códigos que se conversam e que conversam com uma lei maior. Acredito que seja essa a maior lição que a gente pode tirar sobre o neoconstitucionalismo, o constitucionalismo do direito, enfim, o constitucionalismo do próprio direito civil. Acho que essa é a parte crucial dos textos. A gente vai ficar por aqui. Obrigada, professor. E é isso, né? Tem alguma coisa pra falar, Du? Não. Muito obrigado.